Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando essa edição especial aqui do Ciência em Foco. Eu sou o Bruno Favarini e hoje a gente conversa com o Dr. Jader Freitas. O Dr. Jader é médico formado pelo UFMG, mestrando geriatra e clínico de adultos com residência em geriatria e clínica médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. A gente vai falar hoje sobre como enfrentar o lockdown, vamos dar algumas dicas sobre o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e essas novas medidas de restrição aí impostas há pouco mais de uma semana pelo governo de Minas. Doutor Jader, seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco aqui no Ciência em Foco. Eu queria que o senhor começasse falando quais são as principais diferenças que a gente tem entre o momento atual que a gente está vivendo e aquela situação que a gente enfrentou há mais ou menos um ano atrás, em março, abril de 2020. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite nesse momento tão difícil da pandemia. A maior diferença que eu vejo, Bruno, é com relação ao comportamento das pessoas. Quer dizer, em março do ano passado, a gente tinha pouco conhecimento sobre o vírus, nós não tínhamos tratamento eficaz, tinham poucos casos em Belo Horizonte, né? No Brasil tinham poucos casos, e tinham vagas de CTI e de enfermaria sobrando. E as pessoas, naquela época, respeitaram, ficaram bastante isoladas, todo mundo mudou suas rotinas. E hoje, que nós estamos sem vagas, que nós estamos com o número de casos e de óbitos crescendo cada vez mais, e que nós estamos ainda sem um tratamento eficaz, né? Quer dizer, hoje a gente tem tratamento para formas graves, mas ainda não temos para formas leves, as pessoas estão com um comportamento mais desleixado. Então, a principal diferença que eu vejo é essa. Nós não conseguimos manter a disciplina, né, nesse tempo todo, mesmo estando numa situação mais difícil. Uhum. E muitas vezes é porque as pessoas estão ali há tanto tempo no isolamento, né? E chega uma hora que elas falam, não, chega, já deu, vou sair, não estou conseguindo mais. E aí elas saem e meio que começam a ignorar o problema. Exatamente. E é importante a gente destacar para as pessoas quais que são os principais cuidados que a gente tem que ter nesse período de isolamento, principalmente nesse atual, que a gente está vivendo esse novo lockdown. O Bruno, o que você colocou é muito importante porque fala de disciplina, né? E disciplina é algo que é importante para o ser humano em tudo, para estudar, para trabalhar, para render, para fazer um exercício físico e até para salvar vidas no caso da Covid. Então, muitas das medidas que a gente conseguiu adquirir um tempo atrás, a maior dificuldade foi das pessoas manterem a disciplina, manter um comportamento ao longo do tempo. Então, o lockdown, nesse momento, né, depois nós vamos até falar sobre isso, mas é um momento que a gente precisa usá-lo para reforçar a nossa disciplina. Não adianta a gente tomar as medidas agora e assim que a prefeitura decretar a reabertura de algumas coisas, a gente voltar à mesma vida de antes. Nesse momento, então, é preciso apertar mais ainda do que se estava. Então, não fazer concessões com pequenas reuniões, com pequenos encontros, evitar de fazer visitas a outras pessoas agora. A gente às vezes faz concessões do tipo, não vou lavar minha máscara porque eu usei pouco tempo. Lave a sua máscara se ela for de pano. Não vou descartar minha máscara descartável. Descarte a sua máscara descartável. Se puder, pedir delivery em vez de ir a um supermercado. Aquelas pessoas que não conseguem pedir o delivery ou se o supermercado não estiver conseguindo atender a demanda, que vá num momento mais tranquilo, não vá naqueles momentos de pico dos supermercados, não fazer concessões com relação a caminhadas. Muita gente já tinha feito essa concessão, vou voltar a caminhar na rua, correr na praça, a gente via gente correndo até sem máscara, né? Não dá para entender, mas a gente via. Não fazer esse tipo de concessão, não é hora, né? E buscar se exercitar em casa, tomar sol em casa. Nessas 2-3 semanas, isso tem que apertar. E tudo que a gente puder fazer para evitar que outras pessoas circulem, então reuniões à distância, funcionários que puderem ser liberados, né, desde que a gente continue remunerando eles nesse período para que eles não circulem, porque nós estamos num cenário sem vaga de leito, né, sem leitos para enfermaria, para CTI, e uma pessoa querida nossa que vier contrair a Covid pode ficar sem vaga. E é importante, o Dr. Jader, a gente destacar aqui que as UTIs estão cheias, que a situação está cada vez mais caótica, mas ainda assim tem gente que precisa sair eventualmente, né? Não consegue tirar da rotina determinadas atividades por força maior.
por exemplo, fazer compras. Às vezes as pessoas elas preferem, elas têm que sair para fazer compra, muito porque tem essa necessidade de ter os mantimentos em casa, muito também porque não tem muito conhecimento de que hoje existem alternativas que estão cada vez mais aí com a gente, né? Para as compras, por exemplo, existe compra online. Aqui em casa, por exemplo, estou fazendo essa entrevista de home office, inclusive, a gente tem feito só compra online justamente para evitar. Então, para quem tem a condição, para quem tem essa alternativa, de repente o supermercado que tem a compra online tem uma taxa de entrega, tem alguma coisa, mas é importante destacar que quem tiver essa alternativa também pode aderir a isso, né? Existem essas possibilidades. Com certeza, é um entregador indo em várias casas, uma pessoa circulando pela rua, e não todo mundo circulando, se juntando no mesmo lugar ali. Supermercados, nós temos visto, né, filas gigantes, né, pessoas sem espaço para respeitar o distanciamento, então é muito importante. Parabéns pela atitude aí na sua casa, Bruno. Pois é. E para quem precisa sair, querendo ou não precisa sair, tem essa necessidade maior, quais que são as principais recomendações que elas têm que tomar, os principais cuidados? Bom, uma coisa importante de lembrar é que o recomendado é máscara e distanciamento. Eu tenho visto as pessoas interpretando máscara ou distanciamento, né? A pessoa acha que porque ela está com a máscara, ela pode conversar pertinho de você, ela pode chegar a menos de 1 metro, ela não precisa se preocupar numa fila, e não é isso, né? As máscaras não protegem 100%, então máscara e distanciamento. Vai passar próximo a uma pessoa na rua, olha, eu não sei que hora que essa pessoa lavou essa máscara, eu não sei se a máscara não está danificada, passe a 2 metros de distância sempre que possível. Procure sair nos horários que são mais tranquilos, quem tiver essa possibilidade, e, sobretudo, lavar as mãos ou usar álcool em gel assim que tocar em qualquer outra superfície na rua, né? E ao chegar em casa também, lavar bastante as mãos. Doutor Jader, qual que é a importância do lockdown, desse período que a gente está vivendo nesse momento de maior restrição? Quais que são os dados, quais que são as informações que a gente tem de resultado dessa alternativa aí do lockdown em outros países, em outras regiões? Muito bom. Na verdade, Bruno, nós não podemos falar que nós estamos em lockdown, embora a gente veja esse termo sendo usado, né, de maneira um pouco mais genérica. O lockdown, tal como feito na Itália, tal como feito em Portugal, no Reino Unido, na Nova Zelândia, é um estado onde as pessoas só podem circular com autorização, e se elas forem encontradas na rua, tem que ter uma justificativa, senão é multa ou prisão. Então, essas medidas foram adotadas em vários países no mundo, né? O exemplo mais recente que a gente tem foi Portugal, que depois do Natal teve uma subida de casos, teve colapso do sistema de saúde, igualzinho a gente está aqui. Então, lá para janeiro, final de janeiro, eles decretaram lockdown, e já no início de março tinha sido observada uma queda de 16 vezes no número de casos diários. Então, estavam sendo diagnosticados 16 mil casos por dia, num país que é pequeno, passaram a ser identificados menos de 900 por dia, e o número de óbitos, que estava 300 casos por dia, caiu para 41, se eu não me engano, óbitos por dia. Aqui no Brasil nós estamos vendo 2.700, 2.800 por dia. Então é uma queda de quase 10 vezes. Seria o Brasil voltar a ficar com 270 óbitos. Mas o que me preocupa é que nós não estamos em lockdown. Nós temos um fechamento do comércio, porém as pessoas estão circulando na rua, a gente vê muita gente a pé, gente com roupa de academia, né, pessoas que estão com uniforme de trabalho. A gente está vendo que a circulação tá mantida, né? A lei não é de lockdown, é um fechamento de comércio. E o resultado que é esperado é um resultado de queda de casos. Essa é a medida mais importante, é a medida mais indicada, né, nesse momento que a gente não tem uma população vacinada. O Reino Unido, quando fez lockdown também de janeiro até meados de fevereiro, teve uma redução de 78% do número de casos, e um exemplo interessante é o de Nova Zelândia, né, que é o país no mundo todo que melhor controlou o coronavírus. Lá foi decretado lockdown por no mínimo 7 dias, mas podendo se estender mais, porque havia um caso positivo, um caso de Covid. Isso é muito lógico, Bruno, porque a gente sabe como esse vírus é transmitido. E a gente sabe que existe uma maneira de eliminar esse vírus, de acabar com ele, que é aguardar o tempo do nosso sistema imune agir. Então, a maioria das pessoas não tem um quadro grave, mas transmitem para pessoas que vão desenvolver formas graves. Se você faz o lockdown, todo mundo que está com o vírus fica em casa 14 dias,
todo mundo elimina esse vírus e quando as pessoas voltarem a sair na rua, elas não estão mais com ele. Então, o vírus, a pandemia só não acaba porque algumas pessoas vão para o hospital e no hospital passam para profissionais de saúde e vice-versa, e essa circulação se mantém, mas o número de casos cai drasticamente e de óbitos também, né? Todo lugar que decreta o lockdown tem esse resultado, isso é unânime. Um exemplo brasileiro, para não parecer também que é só fora do Brasil, foi Araraquara. Araraquara, depois de 10 dias com lotação total dos leitos, foi decretado lockdown, né? Houve polícia fiscalizando as ruas, e dentro de 2 semanas já tinha acabado com a fila de internação, tinha caído o número de óbitos diários em 30%, e o número de pessoas em quarentena caiu 65%. Então, o resultado ele é esperado biologicamente, ele é visto cientificamente e, na prática, nesses lugares que a gente pôde acompanhar de perto. É comprovado, né, que funciona, apesar de a gente estar aqui pensando muito que, de repente, o comerciante precisa abrir, mas, nesse momento, talvez seja interessante a gente levar em conta que é interessante ter essa alternativa, que quanto mais tempo a gente ficar em isolamento, quanto mais a gente respeitar essa condição atual, mais rápido a gente vai tentar voltar à normalidade, né? Agora, doutor Sem Jader... dúvida alguma. A discussão de comércio e saúde, ela existe quando o vírus está dando trégua. Quando o vírus não está dando trégua, essa discussão não existe, né? Porque senão a gente perde o nosso direito de passar mal, né? Hoje a gente não tem o direito de passar mal, né? Eu tenho mãe de colegas meus médicos que estão sem vaga na fila, atualmente. Então, você vê que a gente perdeu um direito nosso. Então, agora não tem essa discussão nesse momento. Daqui a pouco, caindo os casos, essa discussão vai voltar. O que pode abrir, como pode abrir, mas nesse momento não tem essa discussão. A situação tá ao ponto que, se eu tiver uma crise de apendicite aqui agora, eu não vou ter para onde Você ir, vai né? passar apertado, né? Eu tenho colegas atendendo em clínicas privadas, pessoas com quadros gravíssimos vão em hospitais, tem vários hospitais estão com o pronto atendimento fechado, então não são atendidas e procuram uma clínica que não tem condição de operar, de internar, e o profissional não tem o que fazer com a pessoa na clínica, então é um grande desespero. A gente tem que ter muito essa consciência, né, antes de pensar em flexibilizar nossos atos. Certo. Doutor Jader, a gente já falou um pouquinho sobre máscara, mas eu queria voltar nesse assunto. A gente tem visto, vou retornar uma discussão aí sobre qual tipo de máscara é o mais eficiente. Fala-se muito na N95, que teve uma demanda muito grande no início da pandemia, tem a PFF2. Existe alguma diferença? Existe essa necessidade tão grande assim de procurar por esses tipos de máscara específico? Ou essas de pano que a gente está usando? Muita gente usa uma máscara de neoprene mais emborrachada. Existe alguma diferença entre essas máscaras? Existe. Vamos lá. Primeiro, todo mundo deve usar a melhor máscara que tiver acesso. E a ordem das máscaras é a máscara N95 ou PFF2. Por quê? Porque essas máscaras elas protegem contra aerossóis, então em lugares fechados, com ar-condicionado, com ventilador, com qualquer procedimento que gere aerossóis, por exemplo, hospitais, UPAs, né? A máscara ideal é a N95. Quem trabalha em ambiente fechado deveria procurar usá-las. Depois, né, dessa máscara, a mais segura é a máscara cirúrgica, porque ela tem uma fiscalização, um selo do Inmetro, a gente tem certeza que ela funciona. E, em terceiro lugar, vem a máscara de pano, que aí tem fabricação caseira, a gente não consegue garantir a proteção delas, a gente sabe que a produção é parecida com a da máscara cirúrgica, desde que seja algodão tricoline, essa de neoprene, mas algodão tricoline tem que ter pelo menos 2 camadas, a máscara não pode estar danificada e tem que ser uma máscara bem vedada, não pode ser máscara que deixa aberturas dos lados, porque senão o vírus pode escapar. Então, a recomendação de usar a melhor máscara é por isso. É difícil a gente ter um controle de qualidade sobre as máscaras de tecido caseiras, mas elas têm sua eficácia comprovada. Na indisponibilidade de outras máscaras, né, para a gente ter uma ideia, se todo mundo quiser usar N95 hoje, vai faltar para profissional de saúde em hospital. Então, o ideal é que a gente siga uma proporção. O que você vai fazer? Não, eu vou sair da minha casa, eu vou ali fazer uma compra na farmácia rapidinho e vou voltar. Vou passar em lugares arejados. Pode ser a sua máscara de tecido. Você vai ficar menos de 2 horas, você vai andar por lugares arejados. Não, eu vou pegar um transporte público. Ou então eu vou entrar no supermercado grande, né, que é mais fechado. Opa, se puder usar cirúrgico, melhor. E se for num hospital, numa clínica de saúde, numa UPA, aí seria
ideal que fosse a máscara N95. Sobre a PFF2, Bruno, uma coisa muito importante de lembrar é que as pessoas não comprem a máscara que tem válvula, porque a PFF2 ela tem uma válvulazinha, algumas dessas máscaras, que deixa escapar o ar e o vírus. Ela é feita para facilitar da pessoa respirar. E tem gente que compra sem saber disso. Mas a pessoa não pode, sabendo disso, não pode comprar, porque é uma coisa muito egoísta, né? Você vai, para o seu conforto respiratório, você expõe todo mundo que está ali à sua volta ao risco. Então, esse cuidado tem que se ter. Doutor Jader, atualmente, qual que está sendo o maior? A gente está tendo, claro, esse problema nas vagas, essa lotação nas UTIs, mas qual que tem sido, aí, além desse, os principais desafios do sistema de saúde aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais, no geral? Bruno, eu vou falar do ponto de vista comportamental e do ponto de vista técnico. Do ponto de vista comportamental, que eu acho que é o maior dos problemas do sistema de saúde, nós temos dois problemas. Um deles é o individualismo. A pessoa não ser capaz de pensar que o comportamento dela pode causar mal a outras pessoas. Então, as pessoas pensam, eu vou interromper minha rotina de exercícios físicos ao ar livre para que outras pessoas não peguem o vírus? Isso não faz sentido na cabeça de algumas pessoas. Elas continuam fazendo, porque não, eu tenho o meu porte físico, eu tenho as minhas coisas. Enfim, outras pessoas pensam, não, eu vou trabalhar clandestinamente, eu vou abrir minha lojinha, eu vou fazer essas coisas, porque eu tenho que ganhar o meu, e a gente sabe que é difícil mesmo, mas lembre, é mais difícil a gente ter uma doença, a gente passar mal, ou mesmo outras pessoas que a gente gosta passarem mal e não terem uma vaga. Então, o individualismo ele é um grande problema. É que as pessoas querem que todo mundo siga as medidas, mas algumas pessoas não querem seguir. Então, assim, estimulam que os outros sigam e não fazem. Então, isso é uma parte que é muito complicada. E ainda do ponto de vista comportamental, a gente lida com notícias falsas, que atrapalham muito o serviço de saúde. Então, hoje em dia, a gente existe em dois meios, no real e no virtual. Isso é um tema até para outra entrevista, enfim. Mas as pessoas no real, elas assistem na televisão, o Ministério da Saúde falar uma coisa, um jornal falar uma coisa, um cartaz na rua falando uma coisa. E no virtual elas chegam no WhatsApp, no Facebook e no Instagram, e dependendo das páginas que elas seguem, os algoritmos jogam tudo quanto é tipo de notícia totalmente contrária àquela que ela viu no mundo real. E aí as pessoas moldam o seu caráter e a sua crença baseado naquilo. Então, as notícias falsas são outro grande desafio que o sistema de saúde tem enfrentado. Não haveria falta de vagas se as pessoas conseguissem manter com disciplina essas medidas, se não fossem esses dois problemas comportamentais que eu citei. Hoje, nesse momento grave, faltam leitos e não é fácil abrir mais leitos porque faltam profissionais capacitados. Usar um respirador, uma ventilação mecânica, é algo que a maioria dos médicos não sabe, não tem esse treinamento. Então, não é qualquer médico que pode dar um plantão de CTI. E o recurso humano, ele falta, então não tem como abrir. Além de ser difícil de montar essas estruturas, você vai colocar profissionais ali, ou não colocar profissionais ali, e não vai ter o resultado que você espera. Tanto é que a gente teve um hospital de campanha montado lá no Expo Minas, em Belo Horizonte, no momento em que a pandemia estava muito mais... a situação estava grave, óbvio que estava séria, mas ele não chegou a ser utilizado, porque não precisou naquela época. Hoje a gente está com uma situação muito pior, mas o hospital de campanha não pode ser reaberto porque a demanda de profissionais também foi afetada nesse processo, nesse meio tempo. Exatamente. Para nossa sorte, os profissionais da linha de frente estão vacinados, porque o que ia haver agora, nesse momento de baixa de profissional afastando por Covid e não ter quem iria repor, Então, por um lado, a gente tem que dar graças a Deus que essa primeira fase foi acertada em contemplar primeiro os profissionais da linha de frente, porque senão a gente estaria num cenário muito pior. Falando em vacinação, doutor Jader, qual que é o estágio da vacinação atual? Como é que você está vendo a velocidade de vacinação no Brasil, comparado a outros países do mundo? E qual que é a importância da gente... É absurdo a gente falar isso nesse período, mas qual que é a importância da gente acreditar de fato na vacinação nesse momento? Sim, bom, acho que qualquer velocidade que estivesse, a gente ia achar que está lento, Porque enquanto não tiver todo mundo imunizado, a gente não vai ficar tranquilo. Mas, do ponto de vista mais de dados, O Brasil hoje ocupa a 50ª posição.
Então, está dos países que vacinaram a maior parcela da sua população. Então, você vê, né, um país que flutua aí da 8ª até a 12ª economia do mundo está na posição 50. Então, eu considero que está bastante atrasada a nossa vacinação. Ontem, tinham 2,5% da população com as 2 doses e 6,8% com a primeira dose. Esses 2,5% estão dentro desses 6,8%. Então, não é somado, não, né? Então, é muito pouco e a grande maioria da população economicamente ativa, que é a que está pegando o ônibus, indo fazer compra, trabalhando, enfim, não está vacinada, né? Foram vacinados primeiros profissionais de saúde e os idosos. Não temos dúvida alguma de que as vacinas são seguras e eficazes. Isso é um ponto muito importante, né? Por isso que as vacinas foram descobertas há mais de um ano e elas foram passando por estudos de fase 1, estudos de fase 2, para não aplicar nas pessoas sem ter a segurança, e até os estudos de fase 3, que deram para dezenas de milhares de pessoas e viram um ótimo perfil de segurança e de eficácia. Então, de vez em quando a gente vê por aí pessoas falando assim, estão testando na gente essas vacinas porque não passaram pelos protocolos. Isso não é verdade. Todo remédio, toda vacina, depois que passa pela fase 3, mesmo antes da pandemia, já passam a poder ser comercializados normalmente. Não houve um adiantamento nas pesquisas pela situação que a gente está vivendo, para ver a seriedade da coisa, né? Como é que você libera uma vacina sem ter certeza da segurança e aplica em milhões de pessoas? Então, a gente tem certeza da segurança e da eficácia. Tanto nos estudos científicos, muito bem conduzidos e publicados, com várias universidades grandes brasileiras, USP, UFMG, Unicamp, enfim, participando, né? Tanto quanto na prática. Então, na prática, aqui em Belo Horizonte, para te dar um exemplo mais próximo, eu participo de um programa do Hospital das Clínicas com a Prefeitura que administrou a vacina a todos os idosos que moram em instituições de longa permanência. Então, são cerca de 4.000 idosos. E o número de surtos e de casos graves caiu muito, Bruno, muito. Toda vez que o número de casos aumentava-se o número de surtos e um tanto de idoso institucionalizado pegando a Covid. Agora, surpreendentemente, né, eles tomaram a primeira dose, ainda não tomaram a segunda, mas a gente sabe que a primeira dose já tem uma proteção parcial e já aliviou bastante. Então, a vacina é segura e é eficaz. E tiveram alguns dados também, acho que foi em São Paulo, falando que o número de mortes entre pessoas acima de 90 anos em um determinado momento zerou, que foi quando essas pessoas justamente começaram a ser vacinadas. Então é muito simples entender, né, que a vacina é eficaz de fato. Doutor Jader, quero encerrar nossa conversa, então, pedindo para você falar um pouco sobre o seu ponto de vista enquanto profissional de saúde, sobre a importância desses profissionais serem ouvidos nesse momento tão sério da pandemia. As pessoas deixarem um pouco de lado aquela informação que é um pouco clandestina, que a gente não sabe muito bem a fonte, e ouvir profissionais de saúde, ouvir a imprensa, ouvir quem está trabalhando de fato, se informando ou trabalhando em cima dessa doença. Sim, eu tenho conversado muito com os colegas profissionais da saúde, médicos, para se posicionarem, para fazerem vídeos, para enviarem para seus pacientes, para fazerem textos, porque as pessoas confiam nos profissionais que cuidam delas. Hoje, Bruno, se você procurar aí médico ou suposto médico, né? Porque quando chega no YouTube ou no WhatsApp, a gente nem sabe se aquela pessoa que está com jaleco ali é médico mesmo. Se procurar, tem gente falando tudo quanto é tipo, e aí as pessoas acabam escolhendo aquilo que elas querem acreditar ou aquilo que elas são mais expostas, aquilo que mais chega a elas. Então, é importante que as pessoas procurem os profissionais que elas conhecem, e para isso os profissionais precisam, né, se comunicar, e tirem as suas dúvidas. O tanto de gente que me perguntou, mamãe pode vacinar? Nós estamos recebendo aqui notícia falando que a vacina é arriscada. E aí, com uma simples explicação, a pessoa vai lá, se vacina e fica feliz em casa e protegida. Então, nesse momento, se tem uma coisa que a gente pode recomendar é isso. Se informe com o seu profissional de saúde. Na dúvida, viu uma coisa num lugar e outra em outro, procure qual o veículo oficial, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, CDC norte-americano, enfim, a UFMG tem uma página, né, do boletim diário da Covid. Nós temos muitas fontes confiáveis, universidades, a própria imprensa, para a gente ter acesso a esse tipo de informação. Não acredite naquilo que chega no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, cegamente, né? Eu posso dizer
sem medo de errar. Mais de 90% dos vídeos que meus amigos e pacientes me enviam, doutor Jader, isso é verdade? Eu vou assistir o vídeo e não tem uma verdade ali. Isso não é só na Covid, em outras coisas da saúde também. Ok, doutor Jader, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor já foi vacinado? Ainda não. Eu não trabalho na linha de frente e a prefeitura priorizou primeiro a linha de frente, acertadamente, né? Eu trabalho em consultório e atendimento domiciliar e, portanto, eu estou aqui aguardando ansiosamente, pacientemente, a minha dose da vacina. Todos nós estamos ansiosos e aguardando com muita paciência. Doutor Jader, obrigado então pela conversa. Para você que nos acompanhou, muito obrigado também. Continue se cuidando, continue respeitando o isolamento, continue usando máscara. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.